Abra na carta de Tiago, capítulo 2, vamos ler dos versos 14 a 26. Essa carta de Tiago também tem sido chamada de o Evangelho de Tiago, porque aqui Tiago faz uma exposição da vida cristã, da vida de piedade, da mensagem do Senhor Jesus, de uma maneira muito prática e aplicativa à nossa vida diária, aos nossos relacionamentos. Aqui nós temos a piedade em ação, uma fé operante, uma fé piedosa, uma vida de piedade, a piedade em ação. O Evangelho de Tiago. Tiago se reporta a vários temas que o Senhor Jesus abordou no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5 a 7, vários temas e pontos de contato daquilo que o Senhor Jesus colocou no Sermão do Monte, são tratados aqui também no Evangelho de Tiago, a Epístola de Tiago, capítulo 2, verso 14 ao 26. Vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é atual, que é viva e eficaz, que alcança e atinge o nosso coração nas nossas mais profundas fragilidades e necessidades. Senhor, dá-nos ouvidos prontos a ouvir, dá-nos um coração pronto para guardar, dá-nos pés e mãos prontos para agir em obediência à tua palavra. Que nós não venhamos aqui apenas receber um conteúdo intelectual, avaliar um sermão, mas que nós estejamos aqui para ouvir o teu Espírito, para examinar a nossa vida, a nossa prática, e assim com a tua graça, transformarmos, Pai, o nosso caráter, a nossa conduta, os nossos passos, a nossa atitude, de maneira que a nossa fé possa alcançar a maturidade e ser aprovada e agradar ao Senhor. Ajuda sim, ó Pai, a mim e aos meus irmãos. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, a fé é uma doutrina central da vida cristã. O pecador é salvo
pela fé. O cristão deve viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo o que fazemos sem fé é pecado, segundo Romanos 14, 23. Fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências. Hebreus 11 apresenta uma série de homens e mulheres que agiram de acordo com a palavra de Deus, a despeito do preço que teriam que pagar. A fé não é um mero sentimento vago produzido dentro de nós. A fé antes é a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira. A fé é a convicção de que seremos abençoados ao agir de acordo com essa palavra. Não se trata apenas de andar com fé, porque a fé não costuma falhar. Não se trata apenas de ter fé em algo, em alguma coisa, em qualquer coisa. Não raro, nós nos deparamos com uma versão deturpada da fé, corrompida da fé, onde aquilo que é declarado, é professado, é negado pela vida, é negado pelos atos, é negado pelas atitudes, pelos frutos. E esse problema contemporâneo, essa realidade atual da igreja, onde os atos, os frutos, as ações, elas estão dissociadas, divorciadas do discurso, da declaração. Isso não é algo novo. Isso já era perceptível na comunidade cristã no primeiro século. E Tiago, irmão de Jesus, percebendo essa tendência, percebendo essa inclinação, essa falta de compromisso, essa falta de frutos na fé do povo de Deus, ele no ano 50 escreve a sua epístola, a carta de Tiago, uma carta geral, universal, porque ela não é endereçada à igreja de Roma, à igreja de Colossos, à igreja de Filipos. Ela não é endereçada a um indivíduo, a Timóteo, a Tito ou a Filemon. Ela é endereçada à igreja de Jesus, que está dispersa, espalhada por toda a terra. E ele fala de problemas que estavam presentes no primeiro século e que permanecem ao longo da história. Lutero, ele teve muita dificuldade com essa carta. Lutero achou que ela é pouco proveitosa, pouco útil. Ele não questionou a canonicidade dessa carta, se ela deveria de fato estar na Escritura. Mas era uma carta pela qual ele não nutria muita afeição. Ele achava pouco útil, porque ela falava pouco da justificação pela fé. E ela como que insinuava uma justificação pelas obras. O que Lutero não se atentou, que um dos motivos pela decadência da igreja no século XVI, no século XV, na Idade Média, era justamente a ausência da observância da mensagem dessa carta. A igreja tinha pastores, a igreja tinha líderes, a igreja tinha seus cultos, seus sacrifícios, sua liturgia, mas na vida daqueles líderes faltava santidade, na vida daqueles líderes faltava piedade. E assim a igreja estava corrompida, a igreja estava ali tomada pelo pecado, pela maldade. E essa foi uma das razões que fez com que Deus levantasse Lutero como um instrumento de Deus para um mover especial na história da sua igreja. Irmãos, o imperativo que nós temos aqui é que a fé em Cristo, ela deve caminhar em direção à maturidade. A nossa fé em Cristo, ela deve frutificar para a glória de Deus. Nós não podemos apenas cair numa religiosidade formal, aparente, sem vida, sem fruto, porque é justamente isso que é condenado em todo o evangelho de Tiago, em toda a epístola
de Tiago. Olhando um pouco para o conteúdo, para o arranjo, para a questão literária dessa carta, alguns veem a dificuldade de você construir um esboço, por causa da maneira como os assuntos foram aqui colocados, aparentemente de uma forma desordenada, desarranjada. Mas na realidade o que nós temos aqui é um recurso literário que Tiago usou de maneira consciente, onde ele usa da recapitulação e da ampliação, para reforçar o conteúdo, para que esse conteúdo receba mais ênfase e seja assim mais facilmente internalizado. Você olha a questão da língua. Tiago trata da língua no capítulo 1, verso 26, quando ele diz que se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, está enganando o seu próprio coração e a sua religião é vã e vazia. Porém, quando chega no capítulo 3, ele vai dedicar ali 12 versículos novamente ao tema. Ele volta ao tema. E quando você pensa que esse tema foi encerrado, que ele não tem mais nada a falar sobre isso, ele vai voltar novamente ao tema do uso da língua. No capítulo 5, no capítulo 4, ele volta novamente a chamar a nossa atenção para a necessidade de cuidarmos do uso que fazemos da língua. Capítulo 4, verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Você percebe? Capítulo 1, depois ele vai para o capítulo 3, dedica ali 12 versículos, e quando você acha que o assunto está encerrado, que ele tratou tudo o que tinha para tratar, ele volta novamente no capítulo 14, reforçando, enfatizando e ampliando, porque agora ele vai falar que aquele que fala mal ou julga o outro, se coloca no lugar de juiz, está julgando a lei de Deus, e ele diz que juiz é um só, o Senhor. Então ele amplia a informação, ele amplia a ênfase, e esse é o recurso literário que Tiago usa. Não é que ele é desorganizado, não é que as ideias na sua mente estavam ali de maneira desconcatenadas, desconectadas. Não, é um uso consciente desse recurso literário. Isso é usado em outras partes da Bíblia, como Apocalipse, como Daniel, como no próprio Gênesis, onde nós temos ali os sonhos de José. E os sonhos dizem a mesma coisa, que um dia a sua família iria se curvar diante dele, da autoridade dele. No primeiro sonho, seus irmãos o reverenciam. No segundo sonho, o sol e a lua, seu pai e sua mãe. Da mesma forma, os dois sonhos que Faraó teve, e José diz, o significado é o mesmo. A repetição, a ênfase. Quando nós olhamos para Tiago, nós encontramos como que uma similaridade com a mensagem de Eclesiastes. O que nós temos ali em Eclesiastes? O Correlete, o pregador, ele começa a descrever obras, ações, projetos que ele empreendeu, que ele concretizou, que ele finalizou, mas ao final disso ele conclui, tudo isso foi em vão, tudo isso foi vaidade, tudo isso não teve peso, valor, tudo isso foi inútil. Obras, ações, projetos finalizados, mas que foram vão, que foram inúteis. E quando a gente chega para Tiago, a gente tem justamente o contrário. Ele vai começar a apontar para a gente coisas que nós devemos fazer, que vão trazer significado à vida, que vão trazer propósito à vida, que vão trazer razão à vida. Enquanto Eclesiastes descreve várias coisas que não resultaram em nada, que era apenas vaidade,
Tiago aqui vai descrever várias coisas, atitudes e ações que devemos sim fazer e irão trazer significado à nossa vida. Nós temos aqui a piedade em ação, essa fé aprovada. É como que Tiago fosse apresentando várias provas, vários testes, várias áreas e situações da vida onde a nossa fé, onde o nosso cristianismo precisa ser provado, comprovado, aprovado por Deus. E nessa passagem aqui de Tiago 2, nós nos deparamos aqui com 3 tipos de fé. 3 tipos de fé. A primeira fé descrita é a fé morta, é a fé inútil, é a fé vazia. Ele diz: meus irmãos, qual é o proveito? Qual é a utilidade? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso essa fé salvá-lo, justificá-lo, aprová-lo? De que adianta dizer que tem fé, mas a vida não comprova, não confirma, não atesta essa declaração, não há frutos a serem apresentados, há apenas uma declaração de fé. E aí você lembra do que Jesus disse em Mateus 7, 21, ali ainda no Sermão do Monte? O Senhor Jesus vai dizer que nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que faz uma declaração de fé, nem todo aquele que confessa Jesus como Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai. Aquele que anda no caminho de Deus, que anda no caminho do Evangelho. E a pergunta de Tiago é: pode esta fé salvá-lo, justificá-lo? Uma fé vazia, uma fé sem frutos? E aí ele exemplifica, ele ilustra essa questão. E ele usa uma situação muito básica do cotidiano. Se um irmão na fé estiver padecendo necessidade, carecido de pão, carecido do alimento, carecido da veste, da roupa, e você vê e contempla aquela necessidade, palavras ternas são suficientes? Palavras de ternura vão saciar aquela fome? Apenas dizer, ide em paz, Deus te abençoe, aquecei-vos, fartai-vos, que Deus lhe supra, que Deus lhe socorra, que Deus envie seus anjos. Você é o filho de Deus, você é o próximo, você é o instrumento de bênção, você é aquele que viu a necessidade e que pode estender a mão. E aí ele pergunta, qual o proveito disso? Qual o proveito dessas palavras? Qual o proveito desse desejo? Deus te abençoe, Deus te supra, e eu volto minhas costas e vivo minha vida normalmente. A pergunta de Tiago é, qual o proveito disso? Para aquele que passa necessidade, para aquele que tem fome, para aquele que está sem veste. Qual foi o proveito dessas palavras? Tiago diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta, por si só não tem proveito, não tem utilidade. Essa primeira fé morta, essa fé onde apenas alguém diz ter fé, ela é uma fé intelectual, ela é uma fé cognitiva. Você apenas assentiu, concordou, declarou uma confissão de fé verdadeira em Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, uma fé ortodoxa, mas uma fé intelectual, uma fé que ainda não alcançou o seu coração, que ainda não produziu frutos. Tito 1,16 vai falar dessa fé morta. Paulo vai dizer,
No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Boa, muito bom, boa declaração. Conhecem a Deus. Entretanto, contudo, o negam por suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo aqui alerta Tito da presença de falsos mestres na igreja, de homens que se levantavam querendo assumir a liderança, querendo ter um destaque, querendo ser mestre e ensinar a outros. E Paulo adverte: cuidado, cuidado, Tito, porque no tocante a Deus, a doutrina, professam conhecimento, professam conhecê-lo, mas o seu testemunho de vida, o fruto das suas ações, das suas mãos, o fruto das suas obras, negam conhecer a Jesus. E por isso eles são abomináveis. E Tiago está tratando disso. Daquele que está deitado em berço esplêndido, esperando a volta de Jesus, esperando a trombeta tocar, esperando ser assunto, ser levado aos céus para encontrar com o Senhor nos ares, achando que está tudo certo, tudo perfeito, tudo no seu devido lugar. E Paulo e Tiago aqui, ele quer justamente tirar esses crentes, essas pessoas, desse comodismo, levá-los à reflexão, à avaliação da sua vida cristã. Não é avaliar a vida do outro, não é examinar a vida do outro, se o outro é piedoso, se o outro é crente, se o outro ama a Deus, mas eu estou andando no caminho de Deus? Eu tenho experimentado a piedade? E isso é visível, isso é factível, isso pode ser constatado por aqueles que estão ao meu redor. Primeira fé, a fé morta, a fé intelectual, a fé que não produz obras, a fé que não glorifica a Deus. E essa fé pode salvá-lo? Mas nós temos aqui uma segunda fé. No meio do seu ensino, da construção do seu argumento, ele diz: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem, estremecem. Aqui nós temos a fé demoníaca. Ela é uma fé intelectual, mas ela é uma fé emocional também. Porque ela ainda causa emoções, ela causa tremores, ela causa espanto, ela causa pavor. Além da fé morta, nós temos aqui a fé demoníaca. As obras não são invariavelmente resultado automático da fé. Até os demônios creem. Até os demônios creem. Mas acaso a fé deles é salvadora? A fé deles produz arrependimento? A fé deles produz transformação, mudança de vida e quebrantamento e humilhação diante de Cristo? E é uma fé correta, é uma fé verdadeira. Não há o que corrigir. Este é Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, é Ele. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do homem. Correto? Mas parou aí. Parou nos tremores, parou no medo, no pavor, na emoção. Novamente, não é essa a fé que Deus procura. Não é essa fé que justifica, não é essa fé que é aprovada, uma fé meramente intelectual, cognitiva, ou uma fé emocional, capaz de produzir algumas sensações. E hoje as pessoas, os crentes, estão atrás dessas sensações, desses calafrios, desses arrepios. Só que essa é uma fé vazia, uma fé inútil, uma fé que não perdura, porque o que Deus espera são frutos, são obras de amor, de misericórdia, de compaixão, de socorro ao próximo. Você lembra na parábola do filho pródigo, quando aquele homem estava ali, caído à beira do caminho, e passa o sacerdote, passa o levita, e ambos confessavam
o Deus de Israel como o único Deus. Mas nenhum deles se aproximou, nenhum deles estendeu a capa, nenhum deles socorreu aquele ferido e caído. As ações deles, as atitudes deles, negavam a fé. Ao passo que veio aquele samaritano e agiu com amor, agiu com misericórdia, agiu com compaixão. Ele foi o próximo. E a palavra de Jesus foi: vai tu e faze o mesmo. Vai tu e faze o mesmo. Irmãos, alguns imaginam que nós temos aqui como que um conflito entre Tiago e Paulo, nessa questão da justificação. Tiago escreveu sua carta no ano de 50, antes de Romanos, antes de Gálatas, antes de Efésios, antes de todas as cartas de Paulo. Paulo foi escrever anos depois. Tiago não está aqui tratando do mesmo assunto e do mesmo problema que Paulo. Qual era o problema que Paulo tratou nas suas cartas? Os judaizantes. Aqueles que diziam: sim, Jesus, o Messias, o Salvador esperado, que joia, vamos pregar, ensinar e receber Jesus como nosso Salvador. Mas nós não podemos descartar e abandonar toda a nossa tradição, toda a nossa lei, todo o nosso cerimonialismo, todas as nossas obras de justiça. E assim aquele judaizante ensinava uma salvação híbrida, onde eu preciso de Cristo Salvador, mas eu preciso de forma indispensável do meu esforço, da minha dedicação, do meu suor, da minha transpiração, da minha dedicação. E assim as obras são necessárias, indispensáveis para a concretude da salvação. Esse era o problema que Paulo lidava. Esse era o problema que Paulo combatia. E o que Paulo diz a estes judaizantes? Não, de modo algum. A obra dele foi completa e perfeita. Nós não precisamos cooperar, completar, aperfeiçoar aquilo que Cristo fez. Nós recebemos pela fé essa graça, essa dádiva, esse dom de Deus. E até essa fé, ela não é fruto da nossa piedade. Ela é dádiva do Espírito Santo de Deus, que regenera, que vivifica e que produz esse arrependimento e essa fé no nosso coração. E é isso que Paulo declara de forma transparente no seu ensino, que nós cremos, ensinamos e sustentamos como uma igreja de tradição e teologia reformada. Sim, pastor, e Tiago? E Tiago capítulo 2, o que nós acabamos de ler, de ouvir? Muito bem. Tiago agora se depara com outro problema, com outra situação, que não eram os judaizantes, mas eram aqueles que se diziam crentes, salvos, mas que estavam de braços cruzados, deitados em berço esplêndido, e que achavam que podiam viver de qualquer forma e de qualquer maneira, que as obras e ações, o testemunho de vida não tinha valor nem influência alguma, já estava tudo definido e resolvido. Comodismo, alienação, indiferença, insensibilidade nos corações. E Tiago combate essa mentalidade, essa atitude, essa postura. Calvino vai dizer que a fé que salva, a fé salvadora, ela justifica, somente a fé justifica, mas essa fé que justifica não pode andar sozinha, desacompanhada. É a mesma questão do Sermão do Monte. Eu devo viver aquele padrão de vida, eu devo realizar aquelas obras que estão ali nas bem-aventuranças, para ser salvo, para ser achado digno de receber o perdão de Deus. Por isso eu devo me esforçar e trilhar naquele caminho ali. É essa a ideia, o ensino de Jesus? Ou é justamente o contrário? Porque eu sou filho de Deus, regenerado, redimido, salvo.
porque eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim, logo eu devo fazer as mesmas obras que Cristo fez. Logo eu devo exibir os mesmos frutos, as mesmas atitudes que Cristo realizou. Então não é para ser salvo, mas porque eu já sou salvo, porque o Espírito já habita em mim, porque eu já sou nova criatura, preparado para as boas obras, desde a fundação do mundo, predestinado para as boas obras. Essa é a ideia das bem-aventuranças e do Sermão do Monte. Não é um código ético que nós vamos nos esforçar ao máximo para cumprir, para quem sabe, quando Deus colocar na balança a nossa vida, as nossas obras, quem sabe, sermos achados dignos de receber o perdão e a vida eterna. Não, de modo algum. Porque você já é salvo, porque você já é filho de Deus, porque o Espírito Santo já habita em você. A sua vida deve produzir, demonstrar, frutificar, andar em novidade de vida. E é esse o ponto de Tiago aqui. É isso que ele está querendo despertar, essa consciência, esse entendimento nos seus ouvintes. E aí ele levanta aqui exemplos como Abraão, como Raabe, e novamente, ele não copiou a galeria dos heróis da fé de Hebreus. Hebreus foi escrito depois. Tiago foi escrito antes. E quando nós olhamos lá para Hebreus capítulo 11, para aquela outra lista de homens e mulheres, servos de Deus, o que nos chama a atenção nesses exemplos de fé aqui, que não foram apenas servos de Deus que fizeram uma declaração de fé, mas que tiveram de tomar uma postura, uma atitude, uma ação de fé. Abel, por crer em Deus e na sua palavra, ele ofereceu um sacrifício correto, com uma atitude correta, e ele agradou a Deus e foi recebido por Deus a sua oferta. Foi uma oferta aceitável. Quando nós olhamos para Enoque, ele tinha uma vida que glorificava a Deus, que agradava a Deus, uma vida de testemunho, uma vida de piedade, a ponto de Deus falar: eu quero esse camarada perto de mim, eu quero esse camarada aqui comigo. E Enoque já não mais era, porque Deus o tomou para si. Quando nós olhamos o exemplo de Noé, que mesmo ao olhar ali a previsão do tempo, olhando ali o noticiário, o jornal da sua época, não havia previsão de chuva para os próximos 60 dias. Mas ele começou a trabalhar, ele começou a construir aquela arca. E ele sofria o escárnio, a zombaria das pessoas que passavam à sua volta. As pessoas não entendiam, não compreendiam aquilo. E Noé não sabia também como explicar, dar muitos detalhes daquilo. Ele apenas agia em fé, obediência àquilo que Deus disse. A fé dele na palavra de Deus, o crer dele na palavra de Deus, o levou a agir, a obedecer, a se levantar, a ir à obra, a fazer a obra. Assim foi com Abraão. Deus não chegou para Abraão e passou o roteiro, está aqui, ó. Eu imprimi o mapa, está aqui o roteiro, é só você seguir. Eu já até coloquei as pousadas, os hotéis que você vai parar no meio da viagem. Não, Deus falou: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E fé na palavra de Deus demandou se levantar, demandou se despedir da família, catar suas trouxas e pé na estrada. Ação. E assim a fé dele, ele foi testemunhada, foi autenticada. E todos os outros exemplos que nós temos aqui, em Hebreus vai falar de Raabe também. Raabe, quando ela recebe os espias ali, ela declara, ela fala: nós sabemos que o Deus de Israel é o único Deus, é o Deus verdadeiro. Mas ela não ficou apenas na declaração, ela agiu, ela protegeu aqueles homens, ela os guardou.
A fé dela foi além da declaração. Foi uma fé visível, palpável. E é justamente o que esses exemplos que Tiago usa aqui, que ele quer comprovar a sua tese. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Um corpo no caixão, ali deitado, que obras pode fazer? Que algo de proveito pode realizar? Nada. Da mesma forma, uma fé sem obras, uma fé que não glorifica a Deus, que não produz frutos de justiça, ela não tem utilidade, ela não tem serventia. E aqui, meus irmãos, eu quero olhar para essa passagem de uma maneira não muito restritiva, não tendo que delimitar ao ponto de fazer a seguinte aplicação: olha, isso aqui só diz respeito a salvos verdadeiros e homens que estavam enganados, que de fato não eram salvos e iam para o inferno. Eu não vejo a utilidade dessa passagem apenas nesse caso, embora ele também está aqui. Pessoas que estão enganadas, acham que de fato pertencem ao povo de Deus, acham que foram perdoadas por Deus, mas estão enganadas. E o exemplo disso é Mateus 7:21, quando Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque a pergunta aqui é: pode acaso semelhante fé salvá-lo? E a pergunta é: salvá-lo do quê? Quando ele coloca a questão no verso 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé igual a esta, salvá-lo? E a pergunta é: salvá-lo do quê? Salvá-lo da condenação eterna, da ira de Deus? Ou salvá-lo da disciplina, da correção do Pai? Você percebe que essas duas respostas acabam colocando aqui um personagem diferente? E eu entendo que essa passagem, ela pode ser aplicada aos dois personagens. Aquele que de fato é crente e salvo, que como João 15 fala da videira e dos ramos, e ali Jesus disse: todo ramo que estando em mim, todo ramo que estando em mim não der fruto, vem o viticultor, vem o agricultor e limpa e corta. E ali a ideia não é condenação eterna e inferno, mas é correção, é disciplina na vida da pessoa, é correção de Deus na vida da pessoa. Como a gente vê lá em Coríntios, que fala do tribunal de Cristo, que fala de crentes que viveram uma vida onde produziram uma obra, uma construção, usando madeira, palha e feno. E quando isso passou ali no fogo do juízo de Cristo, isso não perdurou, não permaneceu. Contudo, foram salvos, mesmo que através do fogo. O que se perdeu foi o galardão, as recompensas que estavam destinadas para aquele crente. Mas ele foi salvo como que pelo fogo, porque ele foi salvo pela obra de Cristo, pela graça de Cristo. De fato, em algum momento da vida, aquela vida foi transformada, aquela vida produziu frutos, houve uma transformação na vida daquele homem, daquela mulher, mas em determinado momento da sua vida cristã, ele esfriou, ele desanimou, ele se tornou indiferente, ele acabou vivendo uma vida comum, e por causa dessa vida, ele perdeu o seu galardão, ele perdeu a sua recompensa, e ele entrou no céu ali, apenas pela graça, misericórdia de Deus, porque a vida dele deixou muito a desejar, como crente em Jesus. Mas nós temos, além desse caso,
da pessoa que um dia manifestou fé, que um dia demonstrou frutos, que um dia a sua vida foi transformada, que demonstrou a alegria do Senhor, um novo viver, um novo caminhar. Então o que essa palavra está dizendo aqui, pode essa fé salvá-lo da disciplina de Deus, da correção de Deus, das consequências dessa vida desregrada, indisciplinada? Essa fé pode salvá-lo? Não. O que foi que ele disse no verso 13? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Pode essa fé salvar esse crente do juízo de Deus, da correção e da disciplina de Deus? Não. E Hebreus vai dizer isso. E assim como um pai disciplina seu filho, da mesma forma Deus disciplina os seus filhos, aqueles que Ele ama. Então, meus irmãos, aqui quando ele diz, pode essa fé salvá-lo, livrá-lo da disciplina de Deus? Não. Você irá receber as consequências das suas ações, das suas escolhas, do seu caminhar, e a disciplina de Deus vai chegar sobre a sua vida. Da mesma forma, quando nós olhamos para esse verso 14, e nós vemos aqui um homem que faz uma declaração de fé, que diz que tem fé, mas de fato a vida dele nunca produziu fruto algum de transformação, fruto de arrependimento, fruto de mudança. Ele sempre foi o mesmo, as mesmas atitudes, a mesma postura, o mesmo comportamento, nada mudou. Nunca houve evidência. Pode essa fé, essa declaração, salvá-lo da condenação eterna? Não. Então eu não estou aqui necessariamente limitando essa tese de Tiago, de que a fé precisa ser acompanhada de obras, de um testemunho de vida, de uma vida de obediência. Eu não estou limitando isso aqui para o crente indolente, para o crente inerte, e não estou limitando aqui para aquele que de fato não é crente, que apenas diz Senhor, Senhor, mas não entrará no reino dos céus. A tese é verdadeira para ambos. A fé somente justifica, mas a fé não pode vir desacompanhada. Ela tem que produzir evidências de que de fato o Espírito Santo de Deus habita aquela vida e aquele coração. E assim são os exemplos que Tiago nos usou. E a questão é, nós devemos olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus ao longo do tempo, ao longo dos anos. Será que em algum momento houve verdadeiramente uma mudança de vida? Será que em algum momento, de fato, eu demonstrei o primeiro amor? Eu demonstrei uma paixão, um amor, uma fome, uma sede por Deus e pelas coisas de Deus? E será que isso foi visível na minha vida, ao ponto daqueles que convivem comigo testemunharem isso? O antes e o depois de você conhecer e receber a Cristo na sua vida? Se isso aconteceu, glória a Deus, Deus seja louvado. Mas não desanime, não esfrie na fé, persevere, persista, continue caminhando com o Senhor. E a outra avaliação, para você que respondeu sim, é marcante na minha vida o momento onde eu recebi ao Senhor, onde eu passei a caminhar com o Senhor, quando eu o recebi no meu coração. Eu me lembro desse dia, eu me lembro desse momento, quando a minha vida foi transformada, e eu posso testemunhar isso. E a pergunta para você é, como tem sido a sua vida, desde aquela época até o dia de hoje? Será que essa alegria se perdeu? Será que esse vigor, essa dedicação foi esfriando na sua vida? Será que você foi se acostumando com a vida cristã, se acostumando com o sagrado, com o divino?
E você deixa agora de se deslumbrar com as bênçãos de Deus na sua vida. Você não tem mais fome e sede pela presença de Deus, por estar diante dEle. E a atitude que nós devemos ter é: Senhor, reacende em mim essa chama, reaviva em mim esse amor, reaviva em mim esse desejo de Te servir. Que a minha alegria, que a minha satisfação não estejam nas coisas desse mundo, na realização dos meus projetos e sonhos, em eu ter uma vida boa, tranquila, estável, mas que a minha alegria, a minha satisfação, o meu prazer esteja em agradar o Senhor, em andar contigo, em ouvir a Tua voz, em andar no Teu caminho. Fé não é crer apesar das evidências, mas é obedecer apesar das consequências. Mesmo que você pareça um louco para esse mundo, mesmo que as pessoas não compreendam suas escolhas, suas decisões, mas a nossa vida tem que ser diferente, tem que ter mudança, não pode ser a mesma coisa. Como é que você se sente em relação a esse mundo que nos cerca? Você sente um mal-estar, você sente um desconforto, você sente que não foi feito, que não foi criado para esse mundo que está aí. Ou você está muito confortável, muito bem adaptado, né? Eu já me adaptei a esse ambiente. Quando fala de Jesus voltar, a pessoa fala: não, mas espera aí, Jesus, não precisa voltar agora não, volta daqui uns 100 anos. Eu amo o Senhor, mas as coisas aqui não estão tão ruins assim não. Você é daqueles que ora para Jesus voltar em 2050? Ou você no seu coração anseia, deseja de fato: Deus, manifesta a Tua glória, revela a Tua glória nesse mundo, vem completar a Tua obra de restauração de todas as coisas. Todos os meus projetos, todos os meus sonhos, Deus, isso não tem valor algum. O Senhor voltar, o Senhor manifestar a Tua glória e restaurar todas as coisas é muito melhor. Será que você pode orar como Paulo dizia? E ter o mesmo desejo que ele tinha, estar com Cristo? O que é muito melhor, o que é lucro, era o que ele desejava, era o que ardia no seu coração: estar com o seu Senhor. A gente fala tanto da vida eterna, da glória do céu, mas quando o crente morre, às vezes a gente fica assim, meio desconsolado, meio desconcertado, tão novo, tanta vida pela frente, um futuro inteiro brilhante. Meu irmão, será que esse futuro todo, essa juventude toda, poderia ser comparada com tudo aquilo que ele está desfrutando na presença do Pai, sem dor, um novo corpo, contemplando o seu Senhor, o seu Salvador? Será que há alguma coisa aqui que pode rivalizar e competir com isso? Ele sem dúvida está melhor do que qualquer um de nós. E Paulo sabia e entendia isso, e por isso que ele falou: para mim é muito melhor estar com Cristo. Eu amo a igreja de Jesus, eu sirvo a igreja de Jesus, e eu vou permanecer aqui por amor a vocês, não por amor à carne, aos prazeres, às coisas desse mundo, porque estar com Cristo é muito melhor. É muito melhor. A nossa vida não pode ser semelhante, as nossas atitudes, as nossas posturas, da vida daquele que não conhece a Deus, que não conhece a palavra de Deus. A vida de um jovem crente tem que ser diferente. O namoro de um jovem crente tem que ser diferente. A festa que ele frequenta, a maneira dele se divertir, tem que ser diferente.
A maneira como o marido crente trata a sua esposa e vive a vida do lar tem que ser diferente. Tem que ser uma vida transformada. E esses frutos que Tiago coloca aqui para a nossa vida, de demonstrar amor e compaixão e misericórdia, isso começa em casa. Porque eu demonstrar compaixão e misericórdia aqui na igreja, na frente dos irmãos, olha, ele deu uma oferta, viu? Eu vi ali na mão dele e tinha alguma coisa. Agora em casa, as pessoas não estão vendo. E ali é um local também de eu exercer compaixão, misericórdia para com a minha esposa, para com o meu filho. Eu não tenho que ter compaixão e misericórdia apenas com aquele necessitado que mora na rua, com aquela criança. Com ele sim, com ele também, mas não só. Começa em casa, começa na igreja. Uma vida transformada, uma igreja transformada. E as pessoas vão entrar aqui e vão perceber isso, na maneira como a gente se trata, como a gente se relaciona. Existe uma poesia que ela diz assim, de Tiago Arraes: na utopia é fácil esquecer-se da realidade. Uma é a vida, 7 são os mares. Náufragos, nós somos os náufragos. Nós estamos perdidos do nosso lar, da nossa morada celeste. Estamos aqui como náufragos, peregrinos. Então ele diz: náufragos, temos a escolha do que fazer com o fôlego de vida que nos foi dado. Você tem a escolha, o que você vai fazer com o dom da vida, com o fôlego de vida que Deus lhe deu. E é a escolha que nos dá a oportunidade de pôr fogo na embarcação. Ele está aqui em terra firme, em terra estranha, em terra onde há sofrimento, injustiça e maldade, mas ele ainda tem um barquinho. E aqui o que o poema coloca é que colocar fogo naquele barquinho é você permanecer em terra firme, permanecer em terra estranha, onde reina a injustiça, onde reina a maldade, a insensibilidade, e entender que ali é o seu campo missionário, que ali a sua vida deve brilhar, que ali você deve ser sal e luz, e deve produzir ali frutos de justiça. A escolha que nos dá a oportunidade de pôr fogo na embarcação, queimar os navios, deixar nossa vida de lado e entrar mata adentro, em terras em que a ganância reina, onde o sangue do justo é derramado, o respeito à vida é deturpado. Já dizia o mestre que passou por essa mesma trilha, por essa mesma terra: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, achá-la-á. Nós não estamos no nosso lar, nós não estamos numa terra já restaurada, renovada. Nós estamos como náufragos, como perdidos em terra alheia, em terra estranha, em terra onde reina a maldade, a injustiça, o sangue é derramado. E Deus nos mandou para cá, para sermos sal, para sermos luz, para produzirmos frutos para a glória de Deus, onde a nossa vida vai apontar para o Criador, onde a existência dessa igreja, dessa comunidade aqui, vai apontar para a existência do Criador. Essa fé sem obras, esse homem que diz que não é necessário obras, mas apenas a fé, ele pode ser comparado com aquele que entrou no barquinho e foi para o mar. Ele não entrou em terra, ele não foi fazer diferença, ele não foi ser sal e luz, ele abandonou a missão. Ele recebeu uma missão, mas ele abortou a missão. A missão de ser um testemunho vivo para aqueles que estão naquela terra, que são escravos, que são alienados. A verdade precisa ser proclamada e encarnada
na vida dos náufragos, na nossa vida, na sua repartição, na sua faculdade, no meio da família da sua namorada, no meio da família do seu namorado, que vai ver a sua postura, a sua atitude, na maneira como você conduz os seus negócios, que a sua maneira de agir, de tratar as pessoas, possam ser frutos de uma vida transformada, de uma fé viva e verdadeira. Que a sua fé não seja só intelectual, uma fé correta, uma doutrina correta, irretocável, ortodoxa. Que a sua fé não seja apenas ortodoxa, intelectual e uma fé emotiva. Você tenha sensações, você tenha experiências com Deus. Nossa, essa noite foi eletrizante. Foi um frenesi, algo que eu nunca vou esquecer. Que a sua fé não seja só isso. E muito mais do que você ter as suas experiências particulares com Deus, que a sua fé possa produzir frutos de uma vida transformada de piedade, de perdão, de misericórdia, de compaixão, de amor, de paciência, de bondade. Que as pessoas possam ver Jesus em nós. Tiago não está aqui confrontando Paulo, confrontando a justificação pela fé. Ele está simplesmente dizendo que a fé que vem de Deus transforma e transforma de verdade. Não transforma pela metade, não faz metade do serviço. Ela torna o homem novo. Um homem novo, com frutos novos. Seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja no nosso lar. Que a nossa vida possa demonstrar que nós somos novas criaturas, para a glória de Deus. Que assim eu possa examinar a minha vida, os meus passos, as minhas palavras, as minhas ações, e que você possa fazer o mesmo. Não olhar para o lado, mas olhar para dentro. Mas não olhe só para dentro, você vai se desesperar com o que você vai ver. Olhe para o Salvador, olhe para a cruz de Cristo, porque ali há graça, porque ali há perdão, porque ali há nova oportunidade. Eu quero convidar você para orar nesse momento. Orar pela sua vida. Orar pelo seu lar. Apresentar os seus filhos diante de Deus. Você que entendeu que não é suficiente apenas participar de uma igreja, entregar ali o seu dízimo, ter uma religiosidade, mas você que entendeu que é preciso viver em novidade de vida, e vida transformada, e vida frutífera, exalando o bom perfume de Cristo. Você que deseja renovar o seu compromisso com o Senhor e deseja vir aqui à frente para orar comigo, para orarmos juntos, pela nossa vida, pelo nosso coração. Você que um dia teve uma experiência com Deus, mas há algum tempo perdeu a sua alegria, perdeu o seu vigor, o seu fervor, o seu ânimo, e deseja renovar o seu compromisso, deseja se consagrar novamente ao Senhor, vem à frente, vamos orar juntos. Venha apresentar o seu filho diante do Senhor, venha orar pelos seus filhos, pelas suas crianças, pelos seus jovens, pelo seu adolescente. Vamos interceder juntos aqui pelo nosso lar, pela nossa igreja. Que a quarta igreja não seja uma igreja de manutenção, uma igreja apenas para as famílias se sentirem bem, mas que aqui seja um lugar de acolhimento para os náufragos, para os peregrinos, para os que estão perdidos. Que eles possam vir aqui e ser alimentados pela palavra de Deus, que eles possam ser renovados na sua esperança e fortalecidos na sua fé, e que nós possamos nos reunir, não para nos digladiarmos, para guerrearmos,
mas para juntos invocarmos o Senhor, para juntos clamarmos a misericórdia do Senhor. Que o nosso culto, que o nosso louvor seja agradável a Deus, que Ele se agrade de nós e do nosso sacrifício, da nossa oferta. Deus, Pai de amor, que conhece a nossa pequenez, a nossa fragilidade, o Senhor enviou o seu Filho a essa terra para nos ensinar o caminho, para nos mostrar a vida que nós devemos viver. O Senhor nos deu o teu Espírito, que gerou em nós vida, que gerou em nós arrependimento, que gerou em nós fé, uma nova convicção, novos desejos. Santo Espírito de Deus, vem nos capacitar, vem gerar em nós fome e sede pelo Senhor e pela palavra de Deus. Tira de nós apenas o desejo de termos experiências, de sentirmos emoções, mas que de fato essas experiências possam gerar maturidade. Não queremos ser meninos na fé, não queremos viver, ó Pai, fazendo as coisas da velha vida, andando no mesmo caminho do passado. Queremos andar em novidade de vida, Pai. Toma o nosso lar, a nossa esposa, o nosso cônjuge, o nosso marido. Toma os nossos filhos, nossas crianças, Pai. Esse mundo exerce um fascínio, uma pressão, mas nós pedimos que o Teu sangue possa cobrir o nosso lar, possa cobrir a nossa família, e que os nossos filhos possam ter uma experiência pessoal contigo, possam experimentar o Teu amor e a Tua bondade, e possam andar apaixonados por Ti, amando o Senhor, ó Pai. Mas que nós, como pais, não sejamos empecilhos, não sejamos obstáculos, que nós possamos ser instrumentos do Senhor na vida dos nossos filhos, Pai. Nós não queremos apenas ter uma doutrina ortodoxa, nós queremos ter uma vida ortodoxa, uma vida que Te agrada, que Te alegra. Nós não queremos apenas a justiça, mas nós queremos o amor, a misericórdia, a compaixão. Nós queremos acolher, estender a mão ao caído, ao necessitado. Oh Deus, usa essa igreja como uma agência do Teu Evangelho. Usa essa igreja como uma agência de proclamação da Tua palavra. Usa as nossas vidas, Pai, como instrumentos úteis nas Tuas mãos. Que a nossa estada nessa igreja, que vir todo domingo a essa igreja, não seja um sacrifício inútil, não seja um sacrifício inútil de tolo. Que ninguém aqui venha ouvir dos lábios do Senhor: afasta-te de mim, afasta-te de mim. Não, Senhor, que todos aqui possam verdadeiramente experimentar a bondade do Senhor, possam ter uma fé genuína e verdadeira. Opera e realiza isso em cada coração, em cada vida. Abençoa a quarta igreja, abençoa estas famílias, guarda-nos do mal e usa-nos para a honra e para a glória do Teu nome. Nós assim pedimos e clamamos em Cristo Jesus. Amém e amém.